não tinha uma vontade pessoal de fazer medicina. Na verdade, eu faço medicina porque meu pai fala pra eu fazer medicina, né? Chamava-se Sâmia, o motivo pelo qual eu gostava de ir pra faculdade, dado que eu encontrei a Sâmia no primeiro dia de aula. Eu encontrei e me apaixonei de cara, né? Foi amor à primeira vista, como chamam, né? Aí eu sou convidado para ir pro MIT fazer pesquisa lá com eles. E eu falei, cara, maneiro, pô, com 18 anos, sei lá, 18 anos, você tá no Brasil, ser convidado para um projeto desse não é nada mal. Era um programa do Biosatélite que ia ser enviado para Marte, financiado pelo Elon Musk. É por isso que a história parece do Naldo pra cacete. Era NASA, MIT, Elon Musk e eu. Só, a minha história não é uma história de eu era um bêbado, via drogado e encontrei Jesus. A minha história é o inverso dessa porra, entendeu? Eu digo, não tem altos e baixos na minha história. Minha história é uma história linear, se Deus quiser pra cima. Mas assim, minha história é linear. Boa família, família estruturada, meus pais sempre ali bem, casado, minha irmã, minhas tias, apoio familiar, tudo. Ó, o Henrique Armadi, ele pergunta sobre o tempo da faculdade aqui. Minha pergunta é sobre como você conciliava os afazeres e atividades durante a faculdade. Tá. Henrique, a minha história na faculdade ela é muito atípica, ela não é exemplo, tá? Primeiro porque eu não tinha uma vontade pessoal de fazer medicina. A minha vontade, ela se tornou pessoal, foi se tornando pessoal com o tempo. Na verdade, eu faço medicina porque meu pai fala pra eu fazer medicina, né? Então, eu tinha 15 anos quando eu prestei o vestibular. Acho que foi muito justo meu pai ter feito uma intervenção nesse momento, dado que as pessoas de 15 anos não são conhecidas pela sua capacidade de discernir. Meu pai pôde identificar isso e fez uma intervenção muito respeitosa. Eu falei, pai, vou fazer vestibular esse ano. Tá, filosofia. Ele, filosofia não, né? Estuda filosofia, porra. Você não precisa fazer faculdade de filosofia. Não, filosofia é um curso ruim pra fazer. Estuda por fora, pô. Falei, tá, então fazer o quê? Não, o que você quiser fazer, você pode fazer. Então fazer física. Ele, é que física, né, porra, você gosta de resolver exercício de física, né? Você é bom em física, mas você não quer ter uma carreira de física, né? Eu falei, acho que quero. Ele falou, não, física não, você não quer ter uma carreira de física, você gosta de resolver exercício de física. Mas com toda a liberdade, escolhe o que você quiser. Eu entendi que eu teria toda a liberdade do mundo pra escolher medicina. E assim eu fiz. Falei, então vou fazer medicina. Ele, medicina é uma boa carreira, pode fazer medicina. Aí eu falei, então tá. Aí fiz o vestibular pra medicina e passei também. Passei pra federal com 16 anos, sei lá, 15, 16 anos. Não foi tão difícil assim. Passei pra medicina e entrei no curso de medicina como quem estivesse entrando, sei lá, no hortifruti, assim. Não é que eu tava também tão animado pra comprar, porra, um tomate, né? Em geral, né, assim. Então, entrei na medicina, mas aí rapidamente o meu interesse se tornou visceral, existencial, muito genuíno. Por um motivo totalmente extrínseco ao curso. Chamava-se Sâmia, o motivo pelo qual eu gostava de ir pra faculdade, dado que eu encontrei a Sâmia no primeiro dia de aula. Eu encontrei e me apaixonei de cara, né? Foi amor à primeira vista, como chamam, né? Então ali falei assim, putz, né? Muito bom vir aqui. Todos os dias eu quero vir para esse lugar, porque era o lugar onde eu a encontrava. A gente já logo começou a conversar, ficou junto, desde o primeiro instante a gente ficou junto, né? Quer dizer, foi a primeira pessoa que eu encontrei quando pisei na faculdade foi a Sâmia. E aí ali eu já olhei para aquela moreninha de olho verde e falei, né? Já era. Só que aí, né, a gente começou a conversar, a gente ficou um mês, né, amigo, né, conversando, até que a gente começou a namorar. E pra mim foi muito fácil gostar de ir pro curso de medicina no início, ainda que tivesse microimuno, ainda que tivesse biofísica, ainda que tivesse bioquímica, tudo aquilo pra mim era absolutamente secundário. Eu estudava medicina simplesmente para poder passar e continuar com a Sâmia, né? Era meio simples a história ali pra mim. Então foi assim os primeiros períodos da faculdade. Até que, num certo momento, eu apresento um trabalho num congresso internacional lá em João Pessoa, um congresso mundial de biomedicina daquele ano, 2003, foi em João Pessoa. Aí apresento um trabalho lá, conheço um pouco mais o cenário de pesquisa internacional e troco um e-mail lá com os pesquisadores, que depois eu desenrolo esses e-mails e era o pessoal do MIT, que tinha um convênio com a NASA. Isso parece a história do Naldo, que eu vou contar agora, beleza? O final do Naldo, que ninguém lembra, porque a internet é simplesmente isso, né? A banalidade fica relevante por um tempo, depois ninguém lembra, mas lembram-se que o Naldo era um mentiroso, contava um monte de coisa. Vocês fizeram meme disso pra caramba. Agora vocês não lembram mais, mas eu lembro. Sou de outra geração. Então, tinha um laboratório, o MIT, pra quem não sabe, o MIT é Massachusetts Institute of Technology, é o topo do mundo, beleza? De tecnologia, de engenharia, o cacete. E eles estavam no convênio com a NASA. Eu tinha 18 anos na época, eu troco e-mail com eles, digo que estou desenvolvendo lá no laboratório de macromolécula Heloísa Mano do FRJ, um tecido humano, né? Um tecido humano sintético e tal. Tinha umas propriedades específicas lá. Eu tava desenvolvendo uma substância, bem,
Isso é relevante pra vocês saber, cara. Vocês sabem o que é cerâmica piezoelétrica? Ninguém sabe, né? Também ninguém precisa saber. Esquece. Mas era um negócio lá interessante que eu tava desenvolvendo, inventei lá um negócio, tava desenvolvendo, aí conto isso pra ele, a gente fala, ó, porra, bacana, sabe por quê? Porque a gente tá mandando uma sonda pra Marte em 2014, sei lá, né? A gente vai mandar uma sonda pra Marte num programa chamado Mars Biosatellite Program, beleza? Era um programa do biosatélite que ia ser enviado pra Marte, financiado pelo Elon Musk. É por isso que a história parece do Naldo pra cacete. Então era NASA, MIT, Elon Musk e eu. Era essa história. Aí eu sou convidado para ir pro MIT fazer pesquisa lá com eles. E eu falei, cara, maneiro, porra, com 18 anos, sei lá, 18 anos, você tá no Brasil, ser convidado para um projeto desse não é nada mal. Tranco a faculdade, vou até o consulado, pedir o visto com toda a documentação, só que eu chego para pedir a documentação poucos dias depois da estação de Atocha, em Madrid, ter sido explodida num atentado terrorista no mundo, recém machucado pelo 11 de setembro, que foi 2001, né? Então, todos os dispositivos de segurança do mundo estavam sendo construídos naquele momento de fluxo de pessoas, migração, etc. Então travaram, simplesmente foi bloqueado qualquer emissão de visto naquele período. Eu não embarco para os Estados Unidos com a faculdade já trancada. Eu falo, beleza, então já que está trancada, farei duas coisas. Vou continuar namorando a Sâmia, vou à praia todos os dias e vou continuar lá no laboratório desenvolvendo o tal do tecido humano, piezoelétrico, essas porra. Então foi o período que eu pude estudar um monte de coisa, mas não, 6 meses com a faculdade trancada. Namorar, eu não podia namorar o tempo todo, dado que a Sâmia estava estudando, né? A Sâmia sempre foi séria. E a praia, eu ia bastante. E aí eu podia estudar na praia. Foi uma época que eu tava com a estética de um sujeito, morador de rua, barbicha, cabelo grande, todo queimado, de praia, estudando loucamente, coisas que eu uso até hoje. Então, com 18 anos ali, eu estudei muito. 18 anos foi um período que, sei lá, estudei bastante mesmo algumas coisas ali. Então eu tranquei a faculdade nesse momento, depois quando meu avô ficou doente, fui pro Olavo. Eu tranquei a faculdade várias vezes, cara. Eu entrei com 16 anos, né? Meio que eu não tava correndo contra o tempo na minha cabeça, né? Pelo contrário, eu tava ali, beleza, vou aproveitar isso aqui com tudo que tem pra me oferecer. Então, fui fazer pesquisa na engenharia, fiz algumas disciplinas do mestrado com o pessoal da engenharia durante a época da faculdade. Depois eu fui pro IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eu gosto muito de número, né? Tem uma certa facilidade e gosto. Então, continuei estudando filosofia, entrei no São Bento, na Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, nos gloriosos tempos da Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, que meio que a cena intelectual do Rio frequentava aquele lugar. Então, fiz a pós-graduação de filosofia medieval, pude ler muito os medievais, fiz o curso de grego lá, fiz o curso de italiano, né? Então, assim, eu fui aproveitando aquele período, dado que eu tinha uma família que sempre me sustentou. Eu não tive a pressão de trabalhar durante a faculdade, né? Ainda que eu gaste meu dinheiro e fosse econômico, eu não trabalhava, né? Não precisava me sustentar, não tinha família, não tinha família, digo, criada, né? E tinha pais muito generosos nesse sentido. Então, os meus pais, eu tive a oportunidade, de fato, de poder ter acesso a todos os meus caprichos intelectuais financiado pelos meus pais, né? Isso aí foi uma oportunidade minha. Agradeço muito a minha mãe que, né, sempre pôde me proporcionar esse tipo de coisa. Então, sei lá, queria fazer o curso digital, pagava lá, eu fazia. Viajar lá pro Olavo, né? Até que viajar pro Olavo foi com meu dinheiro, mas dinheiro que eu tinha porque eu acumulava porque eu tava na casa dos meus pais, né? Então, o dinheiro dela, no fundo, né? Da minha mãe e do meu pai. Então, eu pude aproveitar a faculdade, eu tava num cenário talvez muito diferente da maioria das pessoas, né? Eu não tinha obrigação nenhuma financeira, tinha pais muito generosos que, naquela altura, já gozavam de certo excesso. Classe média, né? Eu cresci na classe média, apesar de ter pai médico. Depois eu posso contar essa história um dia, né? Mas meu pai não era médico, meu pai não exerceu a medicina, então quebrou algumas vezes na empresa que ele estava montando. Então, a minha história não foi uma história de excesso financeiro, pelo contrário, mas também sem nenhuma carência, porque eu tinha um apoio familiar, né? Então, desde que meu pai quebrou, minhas tias me ajudavam, meus tios ajudaram a minha família, e assim a comunidade portuguesa se ajuda, né? Então, na época que meus tios precisaram, meu pai ajudou, e assim foi. Então, não tive eu não sentia, né, carência financeira em momento nenhum, né? Quer dizer, sempre teve um carro, era um Fusca, era a Kombi da fábrica, mas minha família sempre teve carro, a gente comia bem, morava em Vila Isabel, que é um bairro, sei lá, da Zona Norte, né? Normal, classe média normal, né? Então eu aproveitei a faculdade de um modo muito diferente das pessoas. Para mim, sempre foi fácil o estudo da medicina, no sentido que, beleza, só você ler, decorar e
escrever na prova. Não tem necessidade de abstração como filosofia e matemática, né? Sei lá, filosofia e matemática é mais difícil nesse sentido. Tem conceitos matemáticos e filosóficos, você precisa usar inteligência. Na medicina, você precisa usar memória. Depois você pega o jeito, você entende que é só decorar nome e associar os nomes decorados. Você não precisa de habilidade manual. Na cirurgia precisa, né? Mas, digo, aluno de medicina, você não precisa de habilidade manual. Você não precisa de capacidade de abstração. Porque você precisa decorar. Aí, quando eu tava me formando, eu me casei antes de me formar. E aí eu entendi. Falei, agora eu tô casado, agora mudou o jogo, agora eu tenho a responsabilidade. Agora eu preciso trabalhar. Aí entrei no exército. Aí fiz prova pra residência, passei bem. Fiz o médio curso, né? Acho que todo mundo fazia o médio curso na época. Mas vem tudo mastigado ali. Quer dizer, o que o médio curso faz? Pelo menos é assim que eu entendia, né? Que isso que ele faz. Eles fazem muito mais coisa, pelo amor de Deus. Mas como é que eu entendi o médio curso? Eles antecipam uma etapa do meu trabalho que é simplesmente garimpar o que eu tenho que decorar. Já tá tudo garimpado. É só decorar o que eles me falaram que eu tenho que decorar. Então você decora e passa em segundo, terceiro lugar, né? No concurso lá da residência. Eu acho que eu não posso te ajudar, né? Eu não sou modelo pra isso, não. Meu itinerário foi muito diferente na faculdade, né? Esses dias eu achei... Apareceu lá, acho que a Samia deve ter achado e botou na cabeceira da cama uma foto que me emocionou, porque a primeira pessoa da foto é meu pai. Então foi muito bonitinha, a foto é linda. Que tá meu pai, foi a foto da minha formatura. Eu não me formei com a minha turma, dado que eu tranquei várias vezes. Falei, não vou pagar festa, né? Então, a minha colação de grau foi no gabinete do diretor da faculdade, que é um gabinete lindo lá na FRJ, né? Então tem uma foto lá, que tá meu pai, sorridente, feliz, como que ele se formou, né? De gravata. Meu pai nunca usou gravata. Minha mãe, feliz. Eu, com uma cara mega séria, tipo assim, beleza, tô formado, mas... E a Samia com um Itinho no colo, porque o Itinho já tinha nascido quando eu me formei, tá? A Samia feliz também, O Itinho nasceu em abril, eu me formo em junho, né? Então eu tinha 2 mesinhos, o Ito com a carinha de bebê, e a Samia feliz também, assim, com a cabecinha do meu lado. E eu, sério, bobão, né? Eu podia ter dado um sorriso. As bobeiras de quando você tem 23, 24 anos, sei lá. Hoje eu olho e falo, porra, que coisa, né? Um sorriso que eu desperdicei ao lado do meu pai, foi o que eu pensei. Que não tá mais aqui pra gente poder sorrir junto fisicamente, né? Bobeira, né? Porra, eu podia ter dado um sorriso, ele ia ficar tão feliz se eu tivesse sorrido, eu não sorri naquela foto. Beleza. A gente, graças a Deus, eu tive muitas oportunidades de sorrir ao lado dele, né? Você falou da Samia, do casamento. O Alexandre Cruz, ele pergunta o seguinte: na sua trajetória na igreja, como você conduziu a sua esposa para o mesmo caminho que você? Que dificuldades teve e como lidou com isso? Não, essa história não é assim, não. Não dá pra dizer que eu conduzi a Samia pra igreja, porque eu voltei, né, pra obra antes. Acho que foi exatamente o oposto, cara. Apesar de parecer o contrário. A cronologia foi, eu entro na faculdade, terceiro período, o Henrique Cal me apresenta o centro da obra, né, do Opus Dei. Então eu revisito uma tradição que eu já tinha. Minha família é católica, minha avó rezava o terço todo dia, missa diária. Então eu cresci nesse ambiente. Eu rezava o terço indo pro colégio, voltando pro colégio. Como é que eu não sou, a minha história... Pessoal, a minha história não é a história de eu era um bêbado, via drogado e encontrei Jesus. A minha história é o inverso dessa porra, entendeu? Eu digo, não tem altos e baixos na minha história. Minha história é uma história linear, se Deus quiser pra cima. Mas assim, minha história é linear. Boa família estruturada, meus pais sempre ali bem, casado, minha irmã, minhas tias, apoio familiar, tudo. Então foi meio que natural. Entrei na faculdade com as mesmas disposições de normal, sei lá. Só que não tinha nada concreto para eu me aprofundar, né? Aí o Henrique no terceiro período, a gente tava no PCI de nefro, lá com Aníbal. O meu professor de nefro chamava-se Aníbal. E era um padre, olha que coisa curiosa, era um padre concursado professor da faculdade de medicina. Doideira, né? Usava terra, não usava batina nem clésima. Professor, pra mim foi muito bom esse professor pra mim. Uma conversa que a gente teve lá uma vez, foi muito duro e foi muito bom pra mim. E aí o Henrique me apresenta a obra, eu começo a frequentar e acho aquilo o máximo, né? Era aquilo que eu estava procurando, no fundo. Eu não sabia que existia, mas era aquilo que eu estava procurando. E depois a Samia, um ano e pouco depois, a Samia também vai ao Centro das Meninas e começa. Então essa é a história narrada, né? Essa é a concatenação normal dos fatos. No entanto, religião é uma busca de identificar-se com Deus e com Cristo. E nisso a Samia sempre me precedeu, desde o início. A Samia é uma pessoa muito melhor do que eu, perfeito? Então, sem dúvida, o amor que ela tem por mim e o modo como ela
sempre cuidou de mim e, sei lá, o modo de estar junto me ajudou muito, no fundo, né? Assim, a Sam é uma pessoa sempre foi mais séria, mais estudiosa, melhor filha do que eu. Então, assim, eu acho que foi o inverso, cara, em alguma medida. Entende? Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, por mais que nominalmente ou na prática, a Samia com 17, 18, 19 anos, ela não tivesse frequentando ou praticando a religião, ela tinha mais coisa do que eu. Isso aí, sem dúvida, cara. Sem dúvida nenhuma. Entende? Então, nem isso eu tive, cara. Eu não tive conflito de ter que convencer minha namorada de não sei o que. Não teve nada, cara. Um dia eu entendi que tinha que viver a castidade ali com 18 anos. Eu li esse negócio num livro lá, estudando. Falei, cara, castidade, nunca tinha pensado nisso. Né? Não foi assim que, sei lá, nunca tinha pensado nisso. Então, aí eu pensei naquilo, cheguei, fui conversar com ela, falei, então, Samia, isso aqui, não sei o quê. Samia, não chama ela de Samia, né? Então, linda, isso aqui, não sei o quê. Aí ela, né, caíram 2 lágrimas dela, falei assim, caramba, porra, muito obrigado, exatamente, é isso. Aí me abraçou e pronto, a partir daquele dia a gente começou a viver a castidade, entende? Quer dizer, eu não tive nem esse drama na vida, né, de, porra, ter que convencer minha namorada de tal e qual, nada, sei lá, quis imediatamente, porque ela quis, ela é uma pessoa assim, né, então ela quis e começou a praticar, e começou a frequentar, começou a ir à missa diária, sabe? Eu não tive esse cara. É sobre mim, né? Não tô te dando um conselho como você fazer com a tua namorada. Eu não sei quem é a tua namorada, porra. Eu tô dizendo que eu tive a graça, inclusive, nessa dificuldade na vida eu tive. Foi tranquilo, no fundo, assim. Foi lindo, né? Na real. A Letícia Raquel Bosa pergunta como era a sua rotina e a rotina da Samia em casa com 5 filhos sem ajuda. Como é que era a minha rotina da Sam em casa? Eu não sei. Vocês têm que perguntar pra ela, porque eu não tava em casa, né? Eu com 5 filhos, eu tava na rua 100 horas por semana. Então eu não sei te responder isso. Eu sei que funcionava. Dado que estamos aqui vivos, né? Sei lá, cara. Como é que é a rotina? Ué, você tem escapatória? Não tem. Então o que você faz? Você vive. Não sei. As coisas. A Samia também é assim, cara. A gente não fica também reclamando, entendeu? Eu digo, sei lá. Isso é uma coisa. Eu sei de onde vem isso meu, né? Minha mãe é uma portuguesa. Português de aldeia, cara. Imagina, minha mãe veio de Portugal com 8 anos de idade. Toda a formação dela é mentalidade da aldeia, sacou? Então eu tinha uma frase que sempre me acompanhou durante toda a minha vida, que eu sempre ouvi da minha mãe, que é: o que não tem remédio, remediado está, né? O que você faz? Nada. Reclamar não ajuda. Então, você imagina, isso aí, graças a Deus, isso aí era uma coisa que eu e Sammy a gente sempre teve, era um respeito com o nosso amor, né? Em alguma medida, isso passa por o tempo que a gente tem pra ficar junto, a gente não vai ficar reclamando, né? Isso realmente sempre acontecia. Então, sei lá, quando eu podia estar em casa, que não eram muitas horas disponíveis por semana, a gente não ficava reclamando, a gente ficava, sei lá, conversando, falando sobre a educação das crianças, falando sobre como é que eles estão, como é que eles não estão, ficava falando sobre a gente, sobre os planos, a gente ficava se beijando, é isso que a gente fazia, né? Quer dizer, imagina que merda, você chega em casa, já as coisas já não estão, né, sei lá, aí você ainda vai ficar, olha, porra, não sei o quê, não tem ninguém pra me ajudar, porra, não sei o quê, fulano podia estar ajudando, não tá, porra, não sei o quê. Eu também acho que as pessoas não ajudavam porque a gente meio que não deixava. Agora, com maturidade, era isso, no fundo, né? Acho que devia ter um monte de gente querendo ajudar. Você acha que algum pai ou uma mãe gosta de ver os filhos ali precisando de ajuda e não sendo ajudado? Não. A gente fez uma escolha lá atrás, e foi uma escolha que foi feita, que foi executada de um modo muito inábil por mim, né? Ali, quando eu tinha 23, 24 anos, eu casei, então foi uma coisa muito inábil. A escolha de cortar, de algum modo, a interferência dos nossos pais na nossa vida, né? Foi bem inábil mesmo isso. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu teria feito de outro modo, evidente, né? Teria sido muito mais friendly. Não foi. Foi meio abrupto. E talvez até indelicado, né? Em alguma medida, assim, com a minha mãe, meu pai, meu sogro, com a minha sogra, né? Mas foi como uma coisa foi feita lá atrás. Então, claro, a gente quis construir uma independência. A gente quis construir um modo como a gente tocava a nossa família, né? Nossa vida. E a consequência natural era essa. Não sei, isso aí tem que agradecer muito a Samia, né? Então vocês perguntem pra ela, tem muito a ensinar, né? Eu não sei, eu vejo as moças muito nervosas com tudo. Não foi a experiência que eu tive em casa, né? A minha esposa não é assim. A minha esposa não é assim. Ela... O que você faz? Você cuida. Tem um monte de criança pra cuidar, você cuida. Você tem que cozinhar, você cozinha. Você tem que, sei lá, é isso. E mesmo, da minha parte, tem que trabalhar, trabalho. Eu vou ficar reclamando, né? Eu nunca reclamei. Isso é uma coisa que eu tentei fazer na vida, do mesmo jeito que a Samia sempre tentou. A Samia sempre tentou
fazer com que a coisa parecesse mais fácil do que de fato é, pra mim. Então, nunca vi essa me reclamando. E eu mesmo, no mesmo, eu não, sempre tentei fazer parecer super fácil as coisas que eu tava fazendo, sabe? Esse acho que é um segredo da vida. Eu tento fazer assim no trabalho também, né? Às vezes quando tá um inferno, mas eu tento fazer ficar legal, porra. Você sorri, tá tudo bem. É uma escolha, porra. Já tem o peso normal, tu não vai botar reclamação em cima? Sei lá, é uma escolha. Aí depois as coisas ficaram fáceis, né? Aí depois a gente ganhou dinheiro, porra. Aí fica fácil pra caralho. Tem 3, 4 funcionários, que bom. Eu gosto de ter funcionário também porque, claro, ajuda a gente, mas porque dá emprego pra elas, né? Eu fico olhando assim, falei, porra, é bom poder dar emprego pra elas, né? Aí tem uma senhora lá que trabalha com a gente, sempre trabalhou, né, com a gente, tá na família há muitos anos. Deixa, bota aí, porra, tá precisando, trabalha aí. Aí depois outro. É bom, porra. Essa é a melhor coisa de ficar rico, é poder contratar gente, cara. Uma das coisas que mais me dói o coração é precisar não contratar gente. Se eu pudesse contratar todo mundo, isso é bom pra caralho. É ruim mesmo, quando você precisa. Só que se é uma empresa, você tem responsabilidade. A responsabilidade é diferente da casa. A casa você tem mais elasticidade. Agora a empresa não, você tem que olhar mais o número, a planilha. É foda. Mas uma das coisas que me motiva a ganhar mais dinheiro e ficar mais rico, ter mais projeto, é poder dar mais emprego. Isso foi um amigo meu que me falou uma vez. Foi o primeiro amigo que ficou rico. Ele falou assim, então, sabe o que é maneiro de ficar rico? Eu falei, não. Ele falou, cara, poder dar emprego pros teus amigos. Ele falou essa porra pra mim lá atrás. Ele foi o primeiro amigo meu a ficar rico. Aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, isso é maneiro mesmo. Isso deve ser maneiro mesmo, pensei. Foi uma coisa que eu persegui. Eu falei, cara, seria bom, né? Poder ter uma empresa, ficar rico e poder empregar as pessoas boas, né? Criar um bom ambiente pra elas na medida em que é possível ter um bom ambiente onde se trabalha, né? Sei lá. Ó, a Beatriz Hicks pergunta o seguinte: qual foi o momento da sua vida que percebeu que precisava realizar algo maior, um bem para a humanidade? E como podemos ter práticas que nos conduza a sermos bons no que fazemos? Ah, cara, essa resposta, ela vai ser usada, foda-se também, né? Mas assim, acho que com 7 anos. Eu não sei que idade eu tinha, eu sei quando foi, mas a idade que eu tinha eu não consigo reconstruir. Mas eu... Maluquice de criança, né? Claro. Tava penteando... Ela perguntou quando foi? Acho que foi uma vez que eu tava penteando o cabelo indo pro colégio. Eu lembro que eu lembro que eu não tava no CA, porque eu lembro do uniforme. Era uniforme, depois no CA, o uniforme era outro, né? Então era o uniformezinho da Meimei, meu colégio. Professora Sônia Braga, diretora da Meimei, na Tijuca. Eu tava penteando meu cabelo indo pro colégio, e aí eu tinha ouvido alguém falar alguma coisa, eu não sabia muito o que era, de onde veio essa ideia, mas eu tava olhando pro espelho, penteando o cabelo de manhã, aí veio na minha cabeça, eu falei assim, se os espíritos existem, essa foi a coisa que eu falei, se os espíritos existem, eu quero que essa porta se feche. Aí eu olhei pra porta que tava aberta, a porta, BOM! Bateu. Aquela merda me aterrorizou por dentro, e eu entendi que eu tinha, sei lá, uma outra parada pra fazer. Que não era olhar só pras coisas desse mundo, sei lá, os espíritos falavam comigo, né? Então ali eu falei, ali mudou, ali eu mudei, eu acho. Falei, porra, essa coisa é diferente, entendeu? Sei lá, eu tenho mais responsabilidade. Não sei, foi uma coisa de criança que veio pra mim. Ela perguntou quando foi. Bem, porra, como é que é o nome dela? Beatriz? É o máximo que eu consigo elaborar a partir de uma experiência das crianças de 6, 7 anos, né? Que era o que eu tinha na época. Então, mas isso me mudou. Eu sei que mudou porque depois eu fico com esse negócio na cabeça, pra sempre. Eu falei, o mundo não é só essa banalidade aqui de pentear cabelo, tem uns espíritos, né? Claro, eu não tinha conceitos pra elaborar o que aconteceu. Depois eu fui buscar esses conceitos, né, com conversa, com tudo. Então, mas ali Então, eu fui uma criança mais introspectiva do que extrovertida, no fundo. Essa foi a minha história infantil. Eu era muito mais introspectivo, apesar de alegre, apesar de bondoso, bondoso no sentido, apesar de moleque, né, de fazer merda, essas coisas todas, né? Mas eu era mais pra introspectivo. Acho que foi marcado por essa experiência primal, eu diria. Foi isso aí, pô. Tem mais coisa pra fazer aqui. Tem o mundo dos espíritos, tem essas porra e tal. E isso foi se desenrolando naturalmente em cada etapa da vida. Mas não foi uma coisa que me aconteceu tardiamente, não. Isso me aconteceu muito novinho mesmo. Ó, o Amos Zanquete, ele faz uma pergunta sobre um momento específico aqui. Doc, aquele dinheiro que o seu avô lhe emprestou uma vez, você conseguiu devolvê-lo ainda durante a vida dele? Essa história me intrigou bastante, principalmente por uma visão soberba e arrogante sobre pedirmos ajuda. Ah, não, eu não devolvi não. Pô, morreu muito rápido, né, porra? O que acontece é assim, a história que ele tá perguntando durante a faculdade, eu tinha 20 anos, sei lá, eu comecei a estudar coisa de finanças, né?
E aí eu montei uma operação de investimento em derivativo na época. Isso era 2003, o mercado estava se formando. Não tinha nem CVM, Comissão de Valores Imobiliários, para regular o mercado na época. Então foi tudo feito sem nenhuma segurança jurídica, sem nenhum nada. Mas eu fiz. Então captei ali 4 milhões de dólares na época com um amigo meu, que fazia engenharia no ITA. A gente montou uma operação de investimento. Interessante isso. E aí, obviamente, quebrou, né? A gente tomou um revés ali, quebrou. Eu tinha dinheiro da galera, né? Então, pai de amigo, uma galera. Falei, puta, preciso honrar. Não tinha saída. Falei, cara, não consigo gerar caixa capaz de. E aí eu podia, eram duas opções. Eu podia simplesmente falar pro pessoal, ó, vocês investiram em risco, perderam. Ou podia pegar um montante lá e tentar arranjar um montante e devolver pelo menos o valor principal. Então você botou, sei lá, 50 mil comigo. Eu pretendo de tops, perdeu. Toma aí, se quiser, perdeu. Não, mas eu não fiz isso. Eu peguei o... Eu falei, não, vamos tentar honrar pelo menos te devolver os teus 50 mil que você investiu comigo, né? Aí não vi saída, cheguei um dia pensando, cheguei, meu avô fazia esteira, todo dia ele infartou, né? Tinha infartado com 60 e poucos anos, então o médico falou, ó, precisa parar de fumar e precisa fazer esteira. Ele parou de fumar e começou a fazer esteira todo dia. E meu avô era meu vizinho de condomínio, então eu sabia a hora que meu avô chegava, meu avô chegou antes do meu, né? Fui lá sozinho na casa dele, meu avô tava andando na esteira, aí eu cheguei assim, porra, mal, cheguei, vô, precisava conversar com o senhor. Nunca tinha conversado com meu avô, né? Sei lá, era outra relação. Era uma relação mais antiga, né? Aí ele, tá, Itinho. Aí eu falei, aqui é um pouco sério. Aí, então, pera. Aí ele, parou a esteira, saiu da esteira e falou, fala. É aquele preâmbulo, né? Aquele preâmbulo. Vô, nunca quis trazer problema pra família, nem pro senhor, e sei lá, sempre tentei fazer as coisas pra não ser um peso, um problema, mas aí veio mais. Aconteceu isso. Tava precisando de tanto, mas era um valor assim, grande, não um valor pequeno, um valor grande, né? Montante de dinheiro. Aí meu avô falou assim, tá, eu acho que eu tenho isso, peraí, que eu vou ligar pro Horácio pra amanhã ele te dá o valor inteiro. Não era isso que eu tinha imaginado que ia acontecer. Eu falei, cara, sei lá, né? Eu tava imaginando receber uma lição de moral. Era essa que é a coisa. Eu fui pra lá, eu acho que eu ia receber uma lição de moral. O que eu recebi foi generosidade, assim, absoluta. Aí eu falei, porra, aí meu avô ia resolver minha parada. Resolver meu negócio. Então, eu volto pra casa, depois dele ter dito que ia conseguir o dinheiro, ia me transferir. Aí eu volto pra casa, cara, eu tava, assim, porra, se ela fala com meu pai essa porra, não falo. Tava mal, né? Tava na cozinha, meu pai chegou do trabalho, minha mãe também. Meu pai jantou, eu tava ali meio que, cara, sabe aquela coisa? Falo ou não falo? Aí nisso eu vejo meu avô chegando. A gente visitava meu avô não visitava a gente, beleza? Moda antiga, ok? Então, porra, meu avô aparece lá em casa. Aí meu pai amava meu avô, era louco pelo meu avô. Ele falou, ô pai, tá aí? Aí meu avô, Aí meu avô tava com uma garrafa de vinho com um queijo bom, né? Um grana padano assim na mão. Ele falou, trouxe pra gente aqui. Aí meu pai falou assim, mas por quê? Meu avô falou assim, que a vida é boa, vamos comemorar, vamos celebrar. Aí me olhou assim, né? E aí eu olhei pra ele, abri o vinho, abri o queijo, a gente comeu ali e tal. Beleza, foi isso. Semanas depois, foi em 2006. Semanas depois a gente tava vendo um jogo do Brasil na Copa do Mundo, na casa dele. Aí no intervalo, o jogo tava merda, né? A Copa foi ruim, eu acho. Eu ainda tava na cabeça, eu nem sei se a Copa foi ruim ou não, mas eu tava pensando no que tinha acontecido. A gente tava lá vendo na casa do meu avô o jogo. Aí no intervalo, meu avô falou assim: Ô Itinho, me chama de Itinho, né? Meu avô também é Ítalo. Ô Itinho, ô Cláudio, meu pai é Cláudio. Vamos comigo lá na fábrica, que eu tenho que pagar tem um rapaz lá na diária, ninguém vai pagá-lo. Então, vamos lá levar um dinheiro pra ele pra já acertar com ele agora. O rapaz tava fazendo vigia da fábrica, sei lá, coisa do meu avô, não lembro o que era. Mas meu avô pegou um bolinho de dinheiro, assim, um pouquinho, devia ser o salário dele, sei lá o que era. Botou o envelope no bolso. Meu avô usava umas bermudas, assim, caque, uma camisa social de manga, né? Daquelas bem fininhas. E um Vulcabras no pé, era o jeito que meu avô andava. Aí a gente entrou no carro, um negócio bem hierárquico, né? Então meu avô foi dirigindo, porra. Meu avô é o
Meu avô é meu avô, meu pai é meu pai e eu sou o neto. Então meu avô foi dirigindo, pegou o carro, saiu da Barra, linha amarela, pra ir lá pra Pilares, era a fábrica dele, fábrica de lata. Na linha amarela, ele... Plá! Ele bate, leva o retrovisor, bate aqueles cones altos, né? Aquele divisor de pista do pedágio, que são mais altos. Puf, leva o retrovisor. E a gente achou estranho meu avô dirigir. Meu avô era umas coisas que ele se gabava, né? O pessoal assim, pô, o seu Ítalo aprendeu a dirigir com 8 anos, num trator do tio Nininho, aquelas porra, né? Da fazenda, não sei o quê. Então, dirigia muito bem, leva o retrovisor assim, a gente falou, estranho isso aqui. Aí meu avô, esses cones ficam mudando de lugar. Foi uma brincadeira qualquer, pagamos o cara. Meu avô não conseguiu manobrar o carro direito. Falei, estranho. Aí a gente não pensou em nada. No dia seguinte, meu avô não consegue descer a escada sem uma perna, sem movimento de uma perna, né? Vai pro barrador. Meu pai, a Samia me avisa. Ó, teu avô tá no hospital. A Samia consegue me ligar, eu já tô aqui no barrador. Teu avô tá no hospital. Eu falei, porra, estranho. Fomos pra lá. Bom, tumor no cérebro. Tamanho de uma bola de tênis. Então, o doutor Abelardo, no leito lá, do lado do leito, mostra a imagem. Aí mostra assim a ressonância, tava eu, meu pai, a Samia e meu avô. Aí mostra, então aqui ó, tem uma massa aqui que tá comprimindo o ventrículo expandiu, tá comprimindo então uma parte do córtex, seu Ítalo, e uma parte aqui do cérebro, não tá conseguindo andar, a gente vai precisar operar agora. E aí eu lembro que meu pai bloqueou, meu pai fez a negação absoluta da doença do meu avô. O Abelardo saiu do quarto e meu pai falou assim, olhou pra mim, pra sempre assim, que bom, né, que é só o ventrículo que tá comprimido. Aí a gente olhou e falou, caralho, ele não se ligou que meu avô vai morrer, era um glioblastoma no cérebro, tá? Tipo assim, um negócio, cara, meses de vida, 6 meses no máximo de vida. Então meu avô opera, aí meu avô pediu, falou, Itinho, você pode entrar no centro cirúrgico comigo e me ver lá dentro pra você ver como é que é meu cérebro por dentro, pra você me contar e eu falar pro pessoal lá em São Pedro como é que é? Ele tava se cagando de medo e queria alguém lá com ele, né? Aí eu falei, posso? Aí entrei, fiquei na cirurgia, abriu a cabeça dele, viu o cérebro do meu avô pulsando assim na minha frente com um tumor aqui. Aí o doutor Marcondes foi, operou. Aí meu avô saiu, né, do centro cirúrgico e durou mais 3 meses de vida, morreu. Então não tive como devolver o dinheiro pra ele, não. Aí depois devolvi pra família, né? Aí depois eu contei pro meu pai, pra minha tia, ou seja, pro meu pai e pra irmã dele, que meu avô tinha me emprestado aquele dinheiro, eu tava devolvendo. Foi anos depois eu paguei. Depois de formadas, foram 6 anos depois. Eu consegui juntar. Não juntei, não. Na verdade, eu não juntei o dinheiro. Isso é outra história.